Olá, queridos alunos. Mais uma semana de aula para dar continuidade ao nosso assunto de química orgânica. Hoje nós vamos trabalhar o complemento da isomeria. Vamos trabalhar a isomeria óptica. Lembrando que na semana passada a gente estudou a isomeria plana ou constitucional, tá? E nós estudamos uma das isomerias espaciais, que foi a isomeria cis-trans, a isomeria geométrica. Hoje nós vamos fechar o nosso estudo de isomeria com a segundo tipo de isomeria espacial, chamada de isomeria óptica. Essa isomeria é muito interessante, porque ela é considerada isomeria não por alguns aspectos da estrutura, não. Mas ela é considerada isomeria por causa de um único motivo. Um único motivo, tá? É quando aquelas substâncias, elas, ao receber a incidência de uma luz especial, chamada luz polarizada, ela vai desviar essa luz. Tem algumas substâncias orgânicas que têm essa característica. Desviar a luz polarizada é uma propriedade física atrelada a qualquer material. É um fenômeno que trata de uma luz, como já disse, especial, obtida através de um tratamento da luz comum, e aí quando essa luz polarizada incide sobre algumas superfícies, ela pode desviar ou não. Aqui eu vou incidir a luz sobre uma substância orgânica. E aí você vai ter três comportamentos distintos. A substância não desviar essa luz, ou então, se ela desviar, ela pode desviar para a direita ou para a esquerda. E aí nós vamos avaliar exatamente isso. Se as substâncias desviam ou não, e se desviar, para qual lado vai. E aí eu identifico o isômero. Quando ela desvia, tem isomeria óptica. E se for para a esquerda, é um tipo de isômero, se for para a direita, é outro tipo de isômero. Certo, galerinha? Repetindo, a isomeria óptica é um comportamento de substâncias orgânicas quando esta recebe a incidência de uma luz chamada polarizada. Apresentará a isomeria quando a substância desviar o plano da luz polarizada. Não apresentará isomeria se ela não desviar, beleza? Para que a gente compreenda como é o comportamento disso e os detalhes sobre isso, e a capacidade de você identificar quem é quem, a gente vai primeiro analisar o que é essa luz polarizada. Depois vamos analisar qual a condição que uma substância tem que apresentar para desviar a luz polarizada. E aí fazer algum outro tipo de detalhamento. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é luz polarizada? Eu tenho aqui a representação acadêmica de luz. Luz é quando você emite uma determinada onda eletromagnética e ela vai, vamos dizer assim, espalhando de forma ampla, em que ele não apresenta nenhum tipo de organização das ondas emitidas. A propagação ela se dá em vários planos. Os planos, tá, que essa onda vai se apresentar na forma da sua propagação. Veja aqui que eu tenho um plano, outro plano, e a onda vai se propagando em todos os planos. É aquela luz espalhada que a gente conhece. É assim que nós temos a luz polarizada, certo? Minto, a luz comum. O que é uma luz polarizada? É quando todos esses planos de propagação convergem para um único plano. Está aqui. A onda está se propagando exclusivamente nesse plano aqui, ó. Ficou claro? Agora, como é que eu identifico uma luz não polarizada para uma luz polarizada? Bem, as luzes e suas fontes emissoras, elas sempre vão emitir luz comum, luz que se propaga em vários planos. Para que essa luz comum se transforme em luz polarizada, ela precisa de um polarímetro, quer dizer, de um objeto que faça com que todos os planos de propagação se converjam para um único plano. E o que é esse polarímetro?
é um cristal específico chamado de prisma de Nicol. Então ele é o polarizador da luz. Eu tenho aqui a luz natural, passa pelo prisma e aí todos os planos se convergem para um único plano e a luz então se apresenta polarizada. Então esse é o princípio físico desse tipo de luz. E aí o que é que eu faço? Pego essa luz e jogo sobre um objeto. Tem objetos que vai desviar, tem objetos que não vai desviar. Para analisar o comportamento da luz sobre um determinado objeto, eu crio um equipamento laboratorial para fazer esse teste. E o aspecto desse equipamento está no próximo slide, esse que se apresenta aqui. Então você vê aqui, tá, toda a organização do equipamento, ok? E até a forma de análise. Então aqui é o início da experiência. Vejam que aqui está se propagando uma luz comum. Frente a ele, a gente vai encontrar o polarizador, chamado prisma de Nicol. Então a luz vem propagada em vários planos, como é representado aqui, tá? Passa pelo prisma e aí ela converge para um único plano. Aqui a luz já é polarizada. Logo adiante, eu vou colocar uma substância orgânica para receber a incidência dessa luz polarizada. E aí, quando ele passa por esse contato com o composto orgânico, aí a gente vai analisar o que aconteceu com essa luz, se ela desviou ou não. E aí eu tenho as 3 observações possíveis. A primeira observação, que eu chamo de caso A, é quando a luz passa pelo componente e mantém o seu alinhamento da luz polarizada. O caso B é quando ele passa pelo componente e aí ele desvia para a direita, vejam que ele desviou. E o caso C é quando ele passa pelo componente orgânico e então desvia, só que agora desvia para a esquerda. Então essas são os 3 possíveis comportamentos da luz polarizada quando ela é submetida ao contato com um composto orgânico. Então eu tenho o primeiro caso, tá certo? Não há desvio do plano, aí a gente diz que essa substância orgânica ela é oticamente inativa. Temos o segundo caso, que houve um desvio e esse desvio foi para a direita, o famoso sentido horário. Daí a gente vai dizer que o nome desse desvio é chamado desvio destrógiro. Repetindo, é um desvio destrógiro. E é assim que nós vamos identificar a substância que causa isso na luz polarizada. Toda substância oticamente ativa, isômera, que desvia para a direita, nós vamos denominá-la de destrógera. E o caso C, há um desvio oticamente ativo, mas aí esse desvio é para a esquerda. Ele também vai receber o nome, nós chamamos de levógiro. Levógiro. Tá legal? Então, identificados os tipos de desvio e se o componente tem atividade óptica, eu agora vou sair do âmbito laboratorial e vou explicar a vocês como é que você identifica uma substância oticamente ativa olhando para a sua fórmula estrutural. Aqui o que a gente apresentou é o comportamento experimental da substância orgânica. É eu levando para o laboratório e então identificando pelo resultado experimental a atividade óptica ou não. Mas você não vai ter esse laboratório esperando por você para fazer essa análise experimental. Não vai. Você vai ter exatamente um livro aberto em que fórmulas estruturais vão se apresentar e você vai ter que identificar olhando para aquela fórmula estrutural. E aí entra qual é a condição para que uma substância orgânica seja oticamente ativa. A condição é que a molécula tem que ser assimétrica. A simetria é aquela estrutura que não apresenta igualdade quando cortado por um plano. Por exemplo, o rosto ele é assimétrico. Por quê? Porque você tem na divisão, na linha que corta o seu rosto,
uma divisão em metades iguais. Então o rosto ele é totalmente simétrico. Obviamente, dependendo do rosto, pode ter uma pequena diferença, mas teoricamente ele é considerado simétrico. Tá? Então simetria é quando você divide um objeto ao meio e aquele objeto tem dois lados iguais. Ele apresenta plano de simetria, certo? Só que a molécula, para ter atividade óptica, ela precisa ser assimétrica. Quer dizer, passou o plano de divisão e eu obtenho dois lados diferentes. E como é que eu identifico isso numa molécula orgânica? Bem, eu posso pegar uma molécula orgânica do tamanho que for e vou avaliar um dos carbonos dela. Está aqui. O carbono é aquela estrutura que tem 4 ligações, tá? E apresenta a estrutura geométrica. Estrutura tetraédrica. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar um plano de corte em cada molécula, tá? Para ver quando é que ela se apresenta de forma assimétrica para permitir o desvio da luz polarizada. Então eu pego aqui um carbono que tenha 4 ligantes iguais. Quando eu passo o plano de simetria, como vocês estão vendo aqui, eu percebo que do lado esquerdo e o lado direito eles se igualam. Concordam? Muito bem. Essa é a primeira amostra, quando o carbono tiver 4 ligantes iguais. Quando o carbono tiver 3 ligantes iguais e apenas um diferente, eu faço o mesmo teste. Passo o plano de corte para obter os lados simétricos e consigo, nesse tipo de molécula que tem 3 ligantes iguais e um apenas diferente, tem plano de simetria sim. Vou agora fazer um teste com uma nova molécula. Esta agora apresenta 2 ligantes iguais e 2 ligantes diferentes. Passo o plano de simetria e eu percebo que ele forma 2 lados iguais. Beleza? Agora vou trabalhar com uma molécula em que eu tenho o carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Quando eu passo, então, o corte de simetria, percebo que o lado esquerdo não é igual ao lado direito, pelo fato de eu ter ligantes diferentes. Então vejam que esses lados eles não são iguais. O que está à esquerda não é igual ao que está à direita. Beleza? Então esse carbono aqui, tá? Esse carbono aqui, que apresenta 4 ligantes diferentes, eles são considerados carbonos assimétricos. E se a molécula apresentar um carbono desse tipo, com 4 ligações e 4 ligantes diferentes, ele vai ter um ponto de desvio da luz polarizada. Nos demais, isso não acontece. Outra coisa, isso só é válido para carbono que tem 4 ligações. 4 ligações. E se eu tiver um carbono com dupla? Não entra nessa condição. Se eu tiver um carbono com tripla? Também não entra nessa condição. Aí está aqui, ó. O que é uma molécula assimétrica? É aquela que apresenta um ou mais carbonos sp3 com os 4 ligantes diferentes. Tem uma denominação aqui para isso. Esse carbono que tem 4 ligantes diferentes é chamado de carbono quiral. Carbono quiral. Quiral. Tá certo? Vou botar aqui, olha aqui, carbono quiral. Ok? Olha aqui o carbono, um ligante X, outro ligante W, um ligante Z, um ligante Y. Todos diferentes. Beleza, pessoal? Aí o que é que a gente faz? Para identificar o carbono na estrutura, a gente bota um asteriscozinho ao lado dele. Ó. Eu tenho ele aqui, aí eu vou botar um asteriscozinho do lado dele. Aí quando você vê o carbono com asterisco, você já sabe que ele é do tipo quiral. 2 características são importantíssimas. 2 características são importantíssimas. Tá? Quando o isômero ele é ótico, tá? Quando ele tem isomeria, o isômero destrógeno, ele é a imagem especular do isômero levógeno. Está aqui o isômero destrógeno, que é aquele que vai desviar para a
direita, e ele é a imagem especular do isômero levógeno. É como se aqui eu tivesse um espelho. Já viram qual é a representação do espelho? Pronto. Veja que é como se eles estivessem no espelho, um no espelho do outro. Isso acontece exatamente com a mão. O que acontece com a mão? Essa mão aqui, a da esquerda e a mão da direita, eles são, quando frente um ao outro, imagem especular. Ó. Tum, 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 tum. Estando diante do irmão, eles se sobrepõem um ao outro. Tá. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tchum. Então, o que desvia para a direita é a imagem especular do que desvia para a esquerda. Beleza, pessoal? E eles são sobreponíveis. Olha aqui a mão, ó. Eu sobreponho uma na outra perfeitamente. Essa palavra quiral, que denominamos o carbono que tem essa característica, é exatamente uma palavra que refere-se à mão. Quiral quer dizer, do latim, mão. Por isso que o carbono recebe essa denominação, exatamente por essa característica da imagem especular e da sobreposição, que a mão é capaz de apresentar. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos analisar moléculas, tá, que apresentem carbono quiral, que pode apresentar 1, pode apresentar 2, pode apresentar 3 e assim por diante. A relação ela não é proporcional. Ah, se tem um carbono quiral, tem 2 isômeros. Se tem 2, tem 4 isômeros. Se tem 3, tem 6 isômeros. E assim por diante. Não, não é assim. É porque na hora em que a luz incide e ele encontra carbonos quirais, 1, 2, 3 e daí por diante, vai havendo um desvio de ângulos diferentes, e quando eles fazem os desvios, às vezes há um desvio somatório de ângulos e há um desvio de forma de subtrair ângulos, um se sobrepor ao outro. E aí você vai ter a quantidade de isômeros diferenciados. É o que a gente vai ver na sequência da explicação. Temos aqui, ó, um isômero, esse aqui é o famoso ácido lático, tá? Se eu passar aqui o espelho, tá? Esse daqui será a imagem desse, tá bom? Esse carbono aqui, ele é quiral. Vou botar o asterisco porque esse ligante é diferente desse e desse. Essa daqui é a famosa substância ácido lático. Então, esse carbono, por ser quiral, ele vai apresentar atividade ótica. Quais são os isômeros por causa da presença desse quiral? São 2, o isômero destrógeno e o isômero levógeno. O destrógeno é o que desvia para a direita, tá? O destrógeno é aquele que desvia um determinado ângulo para um dos lados. No caso, a gente vai identificar eles como sendo o ângulo positivo e o levógeno, o ângulo negativo. E isso faz com que essa substância apresente um par de isômeros. O nome desse par de isômeros é chamado de enantiomorfos. Também pode ser chamado de enantiômeros ou também chamado de antípoda ótica. Um detalhe muito interessante é que se eu tiver ali dentro de um recipiente uma quantidade de isômero levógeno com a mesma quantidade de isômero destrógeno, o que é que vai acontecer? Vai acontecer assim. Parte dos isômeros ali presentes desviarão para a esquerda e outra parte desviarão para a direita. É isso que vai acontecer. Ficou claro, galera? E quando esses dois estão na mesma quantidade, um desvio de ângulo anula o desvio do outro. E a gente chama essa quantidade de isômeros, essa quantidade igual de isômeros destrógeno e levógeno, com o nome de mistura racêmica. Quer dizer, é quando lá eu tiver uma quantidade iguais dos enantiômeros. E um inativa o outro. Por quê? Porque um ângulo vai cancelar o outro. Se um ângulo desviar para a direita com 30 graus, tá? E o outro componente desviar o ângulo à esquerda com 30 graus, ele vai um anular o outro. E aí eu vou ter uma inatividade pela quantidade igual dos dois ali presentes naquela amostra de material. Na sequência, eu vou fazer aqui com vocês a análise de quando a molécula tiver 2 carbonos quirais diferentes. Vejam só aqui, ó. Esse carbono ele é quiral. Por quê? Porque esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de todo esse daqui. Certo? Esse carbono também é quiral porque esse ligante é diferente desse e desse. Além de ser diferente de todo esse daqui. Então eu tenho esse carbono quiral e esse daqui também. Como eles são os ligantes desse carbono
não são iguais aos ligantes desse carbono, então eu digo que esse carbono é diferente desse. Então eu vou ter essa análise aqui, ó. O carbono 1, vou chamar esse aqui de carbono 1, e vou chamar esse outro de carbono 2. Carbono 2. Então, esse daqui, quando a luz passar, vai desviar com determinado ângulo para a direita e para a esquerda, e quando a luz continuar passando, vai desviar esse daqui com um ângulo para a direita e para a esquerda, que é diferente desse. Aí ele diz aqui que o ângulo alfa é maior que o ângulo beta, do carbono 1 e do carbono 2. Por que mais alfa e menos alfa? Porque desvia para a direita e para a esquerda. Aí eu vou fazer a combinação dos ângulos. Primeiro, quando a luz passa e ele desvia para a direita, alfa e beta. Então ele vai desviar alfa mais beta, dando o primeiro desvio. E desviar os dois para a esquerda. Menos alfa, menos beta, aí ele vai dar o segundo isômero. Só que ele pode desviar, quando a luz passar, para a direita um e para a esquerda o outro. Ou então, para a esquerda um e para a direita o outro. Então eu vou ter essa combinação de ângulos aqui, ó. O ângulo resultante vai me dar os dois outros isômeros. Então eu passo a ter, na verdade, 4 isômeros distintos. Aqueles resultantes da soma para um lado do mesmo ângulo, a soma para o outro lado do mesmo ângulo e a subtração dos ângulos para a direita e para a esquerda. Então dá 4 pares de isômeros, 4 isômeros outros, 2 pares de enantiômeros e 2 misturas racêmicas. Além disso, eu tenho um outro tipo de isômero, que são os diastereoisômeros, que são aqueles resultantes da composição de isômeros como diferentes. É a combinação aqui, ó. Esse combinado com esse. Esse combinado com esse. Esse combinado com esse e esse combinado com esse. Então dá 4 pares de diastereoisômeros. Isômeros com ângulos diferentes. Beleza, pessoal? Então essa é a análise que a gente faz para 2 carbonos quirais. E com 3 carbonos quirais? E com 4 carbonos quirais? Aí existe uma regra que foi definida por um cara chamado Van Hoff, que fez todas essas análises experimentais. Tá? Quando é que você vai definir o número de isômeros óticos? Vai ser pela quantidade de carbonos quirais. Se a quantidade de carbonos quirais for N, como ele fala aqui, ó, aí a gente bota o número de isômeros oticamente ativos, vai ser respeitando essa formulinha. 2 elevado ao número de carbonos quirais. E o número de misturas racêmicas é a metade dos isômeros. Tá aqui. Certo, galerinha? Então você vai descobrir exatamente por essa fórmula. E na sequência, alguns outros exemplos de isomeria. Vou trabalhar agora com 2 carbonos quirais, só que os 2 carbonos quirais são iguais. Vejam só. Olha, esse carbono está ligado a hidroxila, esse outro também. Esse carbono está ligado a uma carboxila, esse outro também. Esse aqui está ligado a um hidrogênio, esse outro também. Então, esse ligante daqui é igual a esse ligante daqui. Certo, meus amigos? É o ácido tartárico. Aí como é que a gente faz? No jogo dos ângulos ele vai ter uma coisa interessante. Como os ângulos são iguais, já que os carbonos são iguais, eu somo alfa com alfa, somo alfa com alfa. No caso, para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Só que quando eu subtraio, um já cancela o outro. Então, nesse caso, eu não vou ter o isômero pela diferença dos ângulos que cada carbono fornece. Porque como eles são iguais, aí eu terei uma inatividade da isomeria, porque não vai haver o desvio do plano. Esse isômero eu vou chamar de meso. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o ácido tartárico destrógeno, vou ter o levógeno, vou ter o ácido mesotartárico, que é inativo por compensação interna, e vou ter também o tartárico racêmico, que é inativo por compensação externa. Beleza, galerinha? Outros casos de isomeria quando a cadeia é cíclica. Aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui, ó. Nos compostos cíclicos, além do cis-trans que nós estamos acostumados a fazer, ele vai apresentar também uma isomeria ótica associada a cada um dos isômeros geométricos. Ele vai ter o cis-destrógeno e o cis-levógeno, além de ter o trans e o trans óticos também, tá? Olha aqui, mais um exemplo.
o trans, o destrógeno e o levógeno, além dos cis. Beleza, pessoal? E aqui, um outro caso específico de isomeria ótica é quando eu tiver carbonos com duplas acumuladas. Duplas acumuladas é quando ele tiver dupla, dupla. E se os ligantes forem diferentes entre si, aí eles vão apresentar a isomeria ótica, por causa dessa alternância da dupla. Eu vou ter aqui a dupla e aqui a ligação em um plano horizontal e vertical, horizontal e vertical. Aí isso vai me dar assimetria e a luz vai ser desviada naturalmente. Então é isso, galerinha. Mais um conteúdo de química orgânica para vocês, tá? Isomeria ótica. Tem lá um questionáriozinho com 5 questões. Usa o questionário rascunho para isso, ok? E aí resolve, depois de fazer o questionário rascunho e descobrir todas as alternativas corretas, é que você vai para o questionário principal da plataforma para responder numa única tentativa, tá certo? A resposta das questões. Vale salientar que essa semana nós entramos numa nova etapa dos nossos estudos. Tá? Até a semana passada, os questionários realizados servirão para as notas do primeiro e segundo bimestre. Já a partir de agora, essas semanas servirão para as notas do terceiro e quarto bimestre. Então não vacilem, não vacilem. Façam os exercícios, entreguem no prazo, porque ele serve de nota para vocês, ok? Não tem mais desculpinha para não entregar no prazo. Já fazem 8 semanas que estamos trabalhando as aulas na plataforma, todo mundo já se acostumou, todo mundo já se ajustou, já recebeu a grana aí da ajuda digital, então providencia, estuda direitinho, que além disso ainda tem as aulas do Enem. Lembrando que esse final de semana, essa semana, terça e quarta, nós vamos ter o aulão lá na Uniesp, tá? Com a presença da galerinha toda do ISO Colégio de Curso. Participe, é gratuito, é só se inscrever no link, beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Beleza? Tchauzinho.